Reza a lenda que a minha mãe estava ensaiando essas meninas todas para uma apresentação no centro kardecista do meu tio, que meu tio frequentava, e ela estava ensaiando alguma coisa que chamava As Quatro Pretinhas da Guiné. E uma prima disse que estava com vergonha, que ela não queria. E eu falei, a lenda conta, eu não me lembro, mas eu puxei o vestido da minha mãe e disse, eu sei de todas. Eu tinha 2 anos e meio quando eu estreiei. Eu vivia num lugar que era para lá de Corumbá, que era depois de Ladário, que era a última estação de embarque do gado pantaneiro, né, para ir embora pelo trem de ferro. Meu pai cuidava desse lugar, administrava esse último lugar. Então eu cresci no Pantanal mais abrigado, assim, era Rio Paraguai, era Borboleta, né, essa era a minha realidade. E chegava a visita, minha mãe falava, Luque, vem dar poesia. Então eu aprendi a dar poesia, esse é o sentido que a poesia chega a mim. Minha irmã, minha tia, eles me ensinavam. E eu ia para a escola dar poesia, isso que eu fiz. Claro que eu creio que a minha mãe não imaginasse que eu fosse, em algum momento da minha vida, trazer isso como forma de existir, de trabalhar, de estar num recorte social de vida. Mas eu não lembro de mim sem poesia. Eu não sei o que é sem poesia. Tá sempre. É pré-existente até. Se a gente fosse pela astrologia, eu ia dizer que eu tenho um Mercúrio a 0 grau de Touro, uma Vênus com Júpiter em Gêmeos. Mas eu creio que eu sou tímida e muito sensível. E a timidez não é uma coisa que as pessoas entendam, porque você não tem atestado de timidez. Então, eu nunca tive facilidade de falar fora dos meus e de um processo de intimidade de família, né? Mas essa hora de starletzinha, de vai lá e declama, era uma hora em que eu conseguia ir para o mundo, que eu saía da reclusão, porque eu não tinha nenhuma criança, eu nunca convivi com criança na minha infância, a não ser episodicamente primos. E eu tinha um encantamento por esse momento, uma memória natural, né, treinada, mas depois que meu pai morreu, começa uma outra natureza, eu começo a escrever. Na adolescência não, na adolescência eu escrevia porque as minhas amigas estavam com dificuldade com o namoradinho, eu não namorava ninguém, e eu escrevia poesia para elas voltarem com os namorados e virava. E a poesia foi sendo esse lugar para mim, né? Eu muito cedo fui para o que hoje é o IF, era a Escola Técnica Federal. E eu escrevia as minhas coisinhas de menina apaixonada. E um menino pegou uma letra minha, musicou, e ele ganhou o título de melhor letra. E o 6º lugar no festival. Só que ele não colocou que era minha. E eu guardei isso. Muito tempo depois, essa poesia que você fala de expressão, ela não é uma coisa natural. Eu sei exatamente a hora que ela chegou. É muito estranho falar isso, mas em 1987, eu estava chegando em casa no horário do almoço e um jornal me trouxe a notícia da morte de Drummond. E eu, leitora de prosa a vida inteira, sou daquelas que, machadiana de carteirinha, sempre preferi prosa à leitura de poesia, mas sempre declamei poesia. Me vi, era como se me faltasse alguma coisa. Não sou drummondiana, não cito Drummond, mas a morte dele me levou ao chão mesmo. Eu deitei no chão, fiquei em posição fetal, e eu escutava uma frase que eu não sei esquecer, que é poesia é revezamento 4 por 100. Poesia é revezamento 4 por 100. Fiquei naquele estado fetal e eu comecei a escrever compulsivamente. A poesia chegou e sempre escrita em bloco de 3, múltiplos de 3. Eu escrevo 3, 6, 9, 12, 15, jorro, fluxo, não tem revisão. E é assim, ela chegou e... Então eu tenho um estado de disponibilização para a poesia, né? É algo em mim. Não escrevia não, me surpreendia inclusive a reação das pessoas. Mas eu tive exílio. Em um determinado momento de minha vida, eu fui morar numa cidade chamada Ribeirão Preto, no interior de São Paulo,
Eu não conhecia a cidade, eu não tinha nenhum mapa de identidade com a cidade. É uma cidade com muito poucos pretos no ano que eu morava lá e muito pouco contato. Nesse momento eu fico, toda poesia, muito tempo de solidão, muita saudade de Cuiabá. Eu sou apaixonada por Cuiabá, eu sentia saudade do linguajar, do sotaque, eu sentia saudade da umidade que a gente só tem próximo às cachoeiras daqui, do Mato Grosso. E aí eu comecei a conversar com a minha poesia. Eu produzia muito, eu pensei que forma que eu ia escrever meu nome, eu escrevi. Eu namorei com a minha poesia, era o ano de 91. E eu voltei de Ribeirão para passar o final do ano e soube que a Universidade Federal do Mato Grosso estava fazendo um FLAMP, que eu tinha ajudado a criar quando era aluna, inclusive, que é o Festival Livre de Arte e Música Popular. E que nesse ano eles iriam fazer as inscrições em 91 e ia aparecer a coisa como festival em 92. E eu me inscrevi. Eu só tinha aqueles papéis, enfim, eu me inscrevi com 3 poemas e ao final desse festival eu fiquei com o primeiro e terceiro lugares. Mas ele tinha um detalhe diferente que me deu isso. É porque ia ter apresentação, ia ter declamação. E eu fui dar poesia no teatro universitário e começou aí. Já tinha Lucinda, já tinha Mário César, já tinha Ivens no júri. E o júri popular também referendou essa premiação. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com poesia. E no ano seguinte, eu já não estava tão serena, eu estava com muito medo, eu já tinha um monte de será? Eu fiquei com o segundo lugar que me faltava, o direito de publicação, que é a minha primeira, é coletânea, né? Do FLAMP 94, que é quando é publicado. E aí eu apareço impressa. E começa aí uma metapoesia, que hoje eu acho que não é só metapoesia. Hoje eu já sou abusada, hoje eu já falo pro leitor, vai fazer outra coisa, você nem precisa me ler. Eu tô namorando com o leitor desde desse império de pandemia, que é quando as artes mostraram a essencialidade delas, né? Que tudo foi tirado do humano, menos a possibilidade da arte. A possibilidade da leitura, a possibilidade de ouvir um cantor. Essa coisa foi linda demais. É a única coisa que eu não quero esquecer da pandemia, é o quanto a arte humaniza o humano. Porque muitos de nós não enlouqueceram de vez porque viram a essencialidade da arte. O quanto que essa profissão de artista nos devolve e nos retém na condição de humanos. E aí eu fui descobrir que naquele ano eu era a escritora que tinha um maior número de projetos de graduação, de mestrado na Unemate. Um beijo para a Unemate, que faz um trabalho lindíssimo de reconhecer a literatura brasileira feita no Mato Grosso. Aí eu comecei a ficar abusada com o meu leitor. Falei, não, agora é eu e ele. Eu já vinha namorando, né? Mas o leitor me valida, sabe? O leitor me valida. Não tem nada que transforme um escritor na essência do que ele é, um escritor, do que a existência do leitor. O leitor é soberano, o leitor é imperial, sabe? No final das contas, eu respeito a crítica, mas quando o leitor vem cheio de fruto no olho, sabe? Fruto advindo da leitura, da tua escrita, nada é igual, nada. Talvez a plateia. A oralidade poética é linda, é linda. Você entregar o pão poético ao vivo, essa relação que as cênicas traz, esse empréstimo, essa plasticidade poética que você pode estar num rádio, numa TV, num livro, na internet, no filme e também no palco. Esse momento em que você declama e já acende a luz e está a mágica instalada ainda, também é muito lindo. Esse negócio de espaço eu vou te explicar com a simpleza de Mulher Preta. É o boleto. Quando eu vim para abrir mão de qualquer outra esperança e me focar em ser uma escritora, e isso aconteceu no ano 2000, eu tomei uma decisão de sair de casamentos que eram financeiramente confortáveis e voltei
para um lugar chamado eu mesma, para dar conta de mim. Isso era inimaginável, era assustador para mim, para minha mãe. E eu decidi que eu ia viver de poesia. E as pessoas tentavam me avisar, e eu, tartaruga surda, não ouvi. Não, mas ninguém existe, não tem ninguém que vive de poesia no Mato Grosso. Lá dentro de mim, eu pensava, mas se não tem ninguém, será que não é um mercado mais amplo? Porque não tem ninguém, né? Se eu fizer bem feitinho. Aí eu chamei a menina, a pantaneirinha que declamava, eu chamei ela para me ajudar. E todas as vezes que eu ia levar um livro, eu chamava ela para declamar, para dar poesia. Eu dava poesia, que eu acho que é uma encantadora de serpentes, aquela menina, e conversava com as pessoas. Me colocava como isca de mim mesma para vender o produto poético chamado livro. E nessa coisa de boleto que eu falo, é assim, eu tinha que viver disso, então eu tinha que inventar formas de ir profissionalizando e construindo um mercado que não existia. Se hoje é difícil viver de poesia, imagina o que era para uma menina. Aí começaram a me falar que não tinha preta escrevendo. Aí deu uma arruaça no meu coração. Como assim? Eu não sabia de nada dessas coisas, eu não sabia de nada. Na verdade, eu não sabia de nada, porque eu tava lutando por cidadania. Eu vinha de diagnósticos dolorosos, inicialmente bipolaridade. Eu enfrentei um diagnóstico de dependência química. Então eu vinha de poder, através da poesia, ocupar um espaço na sociedade, conseguir me ver enquanto pessoa válida. E aí eu tinha que pagar minhas contas. Então eu ia para um monte de lugares, mas sempre com a intenção da dignidade artística, sabe? Eu sempre tive esse olhar de que a arte é essencial, de que se a pessoa baixar a guarda em algum momento e se permitir, sai do trabalho e se dê para um artista, ele vai te devolver outro ao final de 1 hora, de 40 minutos. A poesia ainda é mais poderosa no sentido de que às vezes com um poema você muda o estado espiritual de uma pessoa. E eu tinha essa percepção. Eu trazia um treinamento ancestral, né? E eu fui morar no quintal, eu voltei para morar no quintal do meu avô, aqui no Porto. Foi nele que eu encontrei força, nele, quintal, nele, esse espaçamento de abrigamento. Eu ficava ensaiando e muito grata, sabe? Porque a poesia me deu território social, porque a poesia me dá fôlego. E todas as vezes que eu era convidada a trabalhar, eu ia trabalhar. Então, quando eu olhei, eu falei, gente, que jornada que é essa? Eu nem estava acreditando que foi ficando grande. E tem um escritor, José, ele é português e ele me chamou no passado, ou esse ano, de poeta cacheiro viajante. E é isso mesmo, eu arrumava sacola com os livros que eu tinha e eu ia para o interior do Mato Grosso. Eu ia para o Chile, eu ia para São Paulo, onde me chamassem para trabalhar, eu ia com o meu produto. E é o pão poético, eu sou padeira literária. Então, minha filha, eu tinha que resolver a coisa. E nem sempre consegui resolver tudo com a dignidade que eu sonho ainda, né? Eu acho que eu ocupo espaço porque eu vivo disso. E não dá para ficar parada. Eu sou charrete. Então, a Juliana Couve, acho que foi em 16, chegou lá em casa e falou que ia fazer um filme. E esse filme, ele foi tomando dimensões assim, que eu não dava conta de entender o que era. O profissionalismo, a equipe, sabe? Desde o banheiro químico até montar num corredor de uma vila, na frente da minha casa, um restaurante para equipe. Veio gente de São Paulo para compor, uma coisa super profissional, milhões para falar de mim. E no final, eu fiz uma coisa. Eu tinha 2 escolhas, de novo, né? Ou eu fazia a encantadora, não dava, eu só tinha eu mesma para entregar. E eu faço a entrega rasgada e profunda do que eu sou no filme. Menina, quando eu vi aquele filme, eu assustei demais. Eu não queria, eu queria falar para não pôr em lugar nenhum, o mundo vai me odiar, que pessoa que é essa? Eu temi muito no começo. Quando eu vi no primeiro momento, sabe, em streaming, não dá pra gente ficar exposta daquele jeito. Que pessoa que é essa? Que se rasga inteira e se engaveta num filme,
sabe? Eu não sei por que alguém que gostasse de mim não me parou. E ao mesmo tempo eu agradeço. Cara, a Juliana foi muito corajosa de se colocar no lugar que ela se colocou. Que eu acho que existe uma verdade cinematográfica muito grande naquele filme. E eu acho que ele toca pessoas pela verdade dela, minha. E eu penso que tem uma celebração feminina imensa naquele filme. Sabe? É uma costura geracional de conceitos, uma pluralidade. Enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem coragem, uma coragem que é feita de medo. Quando eu tô com muito medo, tem uma coisa em mim, uma coisa pantaneira, uma coisa de bicho em mim, que vai pra frente como única forma de sobreviver. Aquele filme mostra esse mecanismo que é em mim, sabe? E acho que alcançou o Gerald Thomas em São Paulo, que estava lá, e ele ficou vendo o filme e entrou em contato comigo. E ele é sensacional. Ele é sensacional. Eu nunca tinha visto nada igual aquilo, que homem. Como que ele é fantástico, mas ele, além de me levar enquanto voz para dentro da peça Feto, que também foi linda, foi uma experiência estética fantástica no Teatro Anchieta que eu vivi em julho de 2022. Há um ano, na verdade, essa semana que vem que nós estamos gravando, nesse 23, vai fazer um ano. Olha, eu penso que a arte é veículo mesmo, sabe? E eu vi a minha vida sendo transportada para um outro lugar. Então a Ju chega na minha vida e filma, o filme me leva e depois me leva para um teatro brasileiro estupendo, que é mundial, que é o Gerald. Gerald é muito... Ele é o homem que eu conheci, que me ensinou que um passo do ser humano caminha pelo planeta. Ele nivela, é tudo uma coisa, estou em Nova York, estou em Londres, E ele referendou a minha arte. Ele registrou nas redes sociais o pensamento, ele comprou tudo que eu tinha publicado, ele leu tudo e ele me contou a validade da minha escrita. Ele fala sobre a minha escrita de uma forma que me deixa feliz e humilde, sabe? Eu ainda preciso de tempo para parar e chorar de tanta gratidão pela jornada, sabe? Ele é um lugar para mim, sabe? Gerald não é pessoa. Gerald é um lugar para mim. Parece que o olho do mundo enxergou o meu trabalho. E isso me dá a sensação de ser válida, de ser gente, de caminhar. Porque quando eu entrei para a academia, em 2015, eu já achei que era grande o que tinha sido feito. Eu não sabia que não tinha mulher preta lá. De verdade, eu nem pensava nisso, né? E quando eu cheguei, me falaram que eu era a primeira mulher preta a entrar para a Academia Mato Grossense de Letras. E eu pensei, quando eu candidatei, que era uma forma de eu quitar a fatura com a minha mãe, né? Falei, puxa, agora eu dou para essa mãe preta isso. Minha mãe amava, a minha mãe amava ler. Só que a minha mãe morreu 2 dias antes de eu ser eleita. E aí eu fiquei bem desanimada, mas eu levei para frente e aí eu entendi representação, sabe? Porque uma mulher preta aqui do Porto, um dia eu tava andando, eu tava indo no supermercado e eu passei assim, uma mulher preta que eu vi a vida inteira e ela nunca falou nem oi pra mim. Pô, é gente de bairro mesmo, sabe? Eu sou periferia mesmo. Só que ela passou, acho que ela deu uns 5 passos, ela falou, Luciene, primeira surpresa foi que ela soubesse meu nome. Ela falou assim, você foi lá e pegou uma cadeira pra gente, né? Isso é lindo, sabe? Uma mulher preta, periférica, do bairro do Porto, sentir que aquela cadeira era dela. Essa pra mim é assim, a significação mais importante desse lugar de academia, desse momento assim, sabe? Não é só o ego, não é só a validade pessoal. É uma gente que se vê no lugar, que se enxerga no lugar. Porque eu falo deles, porque eles são minha vida. O quintal, a minha avó, as coisas. Talvez eu tenha a beleza do bordado, porque minha mãe era bordadeira. Talvez ela tenha me ensinado a bordar palavras, sabe? Mas tem que ter verdade. Tem que ter uma profunda relação
com o que é a minha vida. A minha vida também é academia. A Academia Mato Grossense de Letras é um lugar lindo. Não é sem afeto, pelo contrário. É um zelo. A sensação que eu tenho que depois que eu cheguei lá, que agora eu posso descansar, que vão cuidar da minha obra. Sabe? O afeto pela obra da gente é muito sério naquele lugar. O respeito pela produção da gente é muito verdadeiro, é afetivo. E eu esperei que eles se acostumassem assim, sabe? Opa, a senzala chegou na Casa Grande. Eu tenho tempo, eu respeito, porque não se enganem, eu só entrei lá porque eles votaram para que eu entrasse. Não é voto popular. Existe uma necessidade de eu respeitar aqueles que estavam dentro da academia e me chamaram. Existe a necessidade de eu respeitar o Gerald pela leitura que ele fez. Existe a necessidade de eu respeitar o Ivens, a Lucinda, o Mário César, o Sesc. O Sesc aqui, esse lugar que vocês estão me gravando agora, foi um lugar de autossustento. Várias vezes o meu boleto foi pago porque eu ocupei o Sesc nos programas daqui. Várias vezes foi o Sesc que me deu o alento para eu continuar, porque não foi simples a parte material, a parte de viver de poesia. Porque meninas pretas não podem se dedicar ao que não é rentável. Eu tive uma mãe que me deu tempo. Ela não me colocou como empregada, lavadeira, passadeira, como era comum, como muitas meninas são colocadas, mesmo minhas parentes, trabalhar cedo. Minha mãe me deu tempo para estudar. Então, assim, as meninas pretas, elas não são herdeiras. Então, quando elas terminam algum estudo, elas precisam de dinheiro para ajudar em casa. Então, essa estrutura que eu tive do mundo para tentar viver de poesia é um ineditismo. Mas eu também preciso falar de validade, de possibilidade. A menina que está morando lá no Terra Prometida, ela não vai poder falar para a mãe dela que vai viver de poesia se eu não transformar o mercado literário de Cuiabá e do Mato Grosso. Não é só por mim. É para que a narrativa de outras mulheres, de outras meninas pretas possam existir, que eu ocupo esses espaços, que eu transformo esses espaços em cachê. Mais meninas pretas depois de mim vão poder escrever a história da nossa trajetória. Eu tive uns insights nos últimos 2 anos e eu descobri que eu declamava para a mamãe contar para papai. Seu Basílio apareceu. Seu Basílio e o amor do seu Basílio. Eu sou uma mulher que foi amada por pai e por mãe. Em tempos de feminismo, é importante que nós entendamos que nós queremos ampliação de direitos, mas não amputação de afetos. E essa é a fala que eu escolhi para contribuir com esse momento. Acho que a poesia, ela tem níveis. Assim, ela é esse grande elemento que eu e muitos outros têm o dom de trazer. E eu reconheço a minha poesia como especialmente sensível. Mas eu também penso que a poesia, ela é comunicação. Ela é afeto entre pessoas também. E, em última instância, a poesia é terapêutica. Porque ela é expressão de alma. A gente não pode abrir mão da poesia. Por que o adolescente escreve naturalmente poesia? Por que quando a gente vai crescendo, trabalhando e ganhando dinheiro, a gente abre mão disso? Então o que eu quero fazer é uma defesa da poesia, da pequena poesia, da poesia ordinária e cotidiana como forma de expressão. Acho que a gente está tão adoecido por ausência de poesia no mundo. Estou falando poesia, escrever versos, mandar versos para as pessoas, recuperar a poesia como veículo de parte da nossa alma. É isso.